A paz de Jesus, o amor de Maria, a graça e a força do Espírito Santo, a força de Deus nosso Senhor, a graça de Deus, o poder e a força do Espírito Santo esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida e na sua família. Hoje nós iniciamos mais um programa Levanta-te, em mais um dia de meditação do Evangelho do dia, com este tema do Evangelho de hoje: quem se humilha será exaltado. Hoje, Jesus, no Evangelho de hoje, ele vai nos afirmar: quem se humilha será exaltado, e quem se humilha será elevado. E o Senhor, ele nos ensina que aqueles que são mais humildes serão dignos do reino dos céus, que aqueles que são mais humildes herdarão o reino dos céus. Vamos iniciar o nosso programa Levante-te com o sinal da cruz e o sinal da nossa fé. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Recorramos a Maria, aquela que vem interceder por nós neste dia, e que suas graças e suas bênçãos possam estar presentes sobre nós, entre nós, em nossa casa, em nossa vida e em nossa família. Amém? Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora em todo o tormento. Mãe da providência, prestar-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seu coração. Vamos meditar a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, tomar sua Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a seguintes. Amém? Vamos escutar a palavra do Senhor. Dirigindo-se então Jesus à multidão e os seus discípulos, disse: os escribas e os fariseus sentam-se na cadeira de Moisés. Observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles se sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações para ser vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados Rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar Rabi, porque um só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós
será vosso servo. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós fecheis aos homens o reino dos céus. Vós mesmos não entrais e nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorais as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, serei castigados com muito maior rigor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito, e quando o conseguis, fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Ai de vós, guias cegos, vós dizei, se alguém jura pelo templo, isto não é nada, mas se junta pelo tesouro do templo, é obrigado pelo seu juramento. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, fariseus, ai de vós, escribas, não façais vós como os outros. Nesta palavra, neste evangelho, Jesus ele vai colocar vários exemplos e que não façamos como os outros que não seguem o mandamento de Deus. Mas Jesus também ensina no Evangelho que orai pelos que vos perseguem, orai por aqueles que vos maltratam. E neste Evangelho, Jesus ele vai colocar bem claro: não façais como os outros, porque os outros fazem aquilo que não é permitido. Ocupar os primeiros lugares nos templos e, vamos dizer assim, se aparecer e muito mais ainda se destacar, fingindo aquilo que não é. E em outro evangelho, Jesus termina: não sigais esta gente. Este evangelho nós vemos que Jesus deixa bem claro e nos alerta que nós devemos seguir aqueles que seguem a Cristo, que têm a sua vida toda entregue ao reino de Deus. Que as graças e as bênçãos de Deus, a força e o poder do Espírito Santo, a força de sua palavra, a força da sua verdade e a bênção e a graça de Deus estejam com você, na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? Que Deus seja providente em sua vida, as graças e as bênçãos de Deus possam te alcançar, na luz e na força do Espírito Santo esteja na sua vida, sua casa e seu coração. Amém? Compartilhe este programa com todos aqueles que você conhece, para que mais irmãos e irmãs sejam alcançados e alcançadas
pela bênção e pela palavra de Deus e pelo poder de Deus, e me ajude a evangelizar. Amém? E também compartilhe e divulgue este programa para que mais irmãos possam ser tocados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Que Deus seja providente em sua vida e a luz e a força do Espírito Santo esteja com você. Faço convite especial a você. Nós iniciaremos o cerco de Jericó logo após o término do tempo pascal. Quando o tempo pascal terminar, um dia após o seu término, nós iniciaremos o cerco de Jericó, os 7 dias de oração, de quebra das muralhas e de quebra de todas as maldições de nossa família, nossos familiares e toda a nossa árvore genealógica e herança familiar hereditária. Amém? Que você possa se preparar para estes grandes momentos de graça. Amém? Pedimos a Deus as bênçãos e as graças de Deus em nossa vida e pedimos aos nossos irmãos já que estiverem conosco que nos dê a sua bênção, nos ajude a pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja com você, Ele permanece no meio de nós. As bênçãos, graças infinitas pelo poder e pela bondade de Deus, a luz e na força do Espírito Santo, esteja na sua vida, sua casa e seu coração. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. A paz de Jesus, salve Maria Santíssima.